riqueza sem Jesus, ela não significa nada. Imagina você ter aí uma mansão enorme, acordar todos os dias com a vista de frente pra praia, vários carros na garagem, dinheiro suficiente para você comprar qualquer coisa, viajar para qualquer lugar do mundo e a qualquer hora, não precisar se preocupar com as dívidas, com as contas, com nada disso. Os olhos do mundo, da sociedade, você seria um cara bem sucedido, um cara que construiu riqueza, mas existe uma pergunta que ainda precisa ser feita. Que adianta ter tudo isso se por dentro de você existe um vazio que nada do que você tem é capaz de preencher? A gente vive num mundo onde as pessoas acreditam que a felicidade é ter dinheiro, e sucesso é ter um carro melhor, uma casa maior, né, casa própria, uma conta bancária que parece um CPF, muitos seguidores, mais reconhecimento. Mas eu te faço a pergunta, será que isso é realmente riqueza? Porque existe uma riqueza que nenhum dinheiro no mundo é capaz de comprar. Muitas pessoas trabalham a vida inteira correndo atrás do dinheiro, trabalham durante anos, abrem negócios, juntam patrimônios, compram carros, compram casas, viajam, conquistam aquilo que sempre sonharam, e quando finalmente chegam lá, percebem que ainda existe algo faltando. É tipo aquela frase, a ânsia de ter e o tédio de possuir. Porque o dinheiro pode sim te proporcionar conforto, mas não pode te proporcionar propósito. Pode comprar uma cama, mas não pode comprar uma noite de sono em paz. Tá, mas tá bom, Vinícius, tá bom, tudo isso daí eu já ouvi, agora eu quero ver algo diferente. Eu vou te apresentar a história de um homem que construiu tudo, mas perdeu o seu propósito. A história que eu vou te contar hoje é de Marcus Persson, conhecido como Notch, o criador do Minecraft. Esse homem vendeu o Minecraft para a Microsoft por 2,5 bilhões de dólares. Depois gastou 70 milhões em uma mansão enorme e caiu em depressão. O nome dele? Marcus Persson. Ele era programador, não CEO da empresa. Em 2009, ele criou sozinho o Minecraft. Um jogo simples, baseado em blocos, com criatividade infinita, sem publicidade, sem editoras, apenas uma imaginação e um mundo aberto. Tornou-se um fenômeno global. Minecraft era uma máquina de fazer dinheiro. Em 2014, vendia 15 mil cópias por dia. Imagina o tanto de dinheiro que não entrava. O estúdio de Marcus, a Mojang, tinha apenas 40 funcionários e gerava lucros enormes. Mas o sucesso trouxe pressões que Marcus não queria. O lado empresarial acabou com ele. Marcus não gostava de administrar uma empresa, ele não queria reuniões, ele não queria lidar com gestões de RH, ele não queria processos judiciais, ele apenas queria criar jogos. O cara era bom nisso, o cara nasceu pra isso. Era o propósito dele. Mas a diversão acabou, a paixão morreu, e em 2014 Marcus tweetou meio sério: alguém quer comprar a minha parte da Mojang para que eu possa seguir em frente com a minha vida? A Microsoft ligou, as negociações foram rápidas, o valor do negócio 2,5 bilhões. Marcus embolsou pessoalmente 1,6 bilhão após impostos, ou seja, de um homem que tinha apenas ideias, de um homem que criava jogos, agora é um homem bilionário. Era incrivelmente luxuosa a mansão que ele tinha. Eles superaram a oferta da Beyoncé, né, por uma mansão de 70 milhões de dólares em Beverly Hills. Foi a compra imobiliária mais cara da história de Los Angeles naquela época. Tudo isso parece incrível, não é? Nem tanto. Depois da venda, aqui é o próprio Marcus falando, tá, galera? Depois da venda, postei esses tweets. O problema de ter tudo é que você fica sem motivos para continuar tentando. Estou em Ibiza com pessoas super famosas, posso fazer o que eu quiser, mas nunca me senti tão sozinho como hoje. O dinheiro não resolveu o problema real dele. Marcus perdeu o seu propósito, que era criar jogos, sua comunidade.
e a sua luta, que aumentava, né, ali alimentava diariamente a sua criatividade. A riqueza lhe proporcionou todo tipo de luxo, mas lhe tirou a missão. A riqueza lhe proporcionou todo tipo de luxo, mas lhe tirou a sua missão, lhe tirou o seu propósito. Se for para ser rico e perder o seu propósito, seja pobre, mas tenha seu propósito. Se for para ser rico e perder o seu chamado, seja pobre, mas tenha seu chamado. Ah, Vinícius, você contou a história, legal, mas e aí, agora me fala da Bíblia, onde é que isso daí se encaixa? Vem comigo. Salomão foi um homem muito sábio e muito rico. Salomão, ele começa contando a sua história, dizendo quem ele foi. Eu fui um grande rei, respeitado em várias terras, né, em vários lugares, fui bem sucedido. Depois ele começa falando do que ele conquistou, né? Conquistei vários terrenos, várias casas, conquistei carros, cavalos, conquistei mulheres. Ele começa falando então quem ele era, o que ele conquistou, mas não é sobre o começo e sim como termina. Salomão, ele termina dizendo assim: olha, mesmo havendo conquistado casas, carros, mulheres, cavalos, sendo respeitado, tendo dinheiro, nada disso sem Deus é importante. Ele fala assim: tudo isso sem Deus, sem Jesus, é vaidade. Pesado, né? Muitas das vezes a gente perde o nosso tempo correndo atrás de riqueza, de sabedoria, de faculdade boa, porque eu preciso me formar, eu preciso ser alguém, um carro bom, uma casa boa, amigos bons, seguidores nas redes sociais. Mas olha, tudo isso sem Jesus é vaidade. É como correr atrás do vento, correr em algo que não se pode alcançar, é como possuir algo que não se pode possuir. Olha, eu conquistei algumas coisas já, eu conquistei canais grandes que as pessoas hoje correm atrás para ter. Eu conquistei a tão famosa placa de 100k, eu conquistei algumas milhões de visualizações, eu atraí um público muito grande, mas se for para ter tudo isso e perder o propósito, é vaidade, não compensa. O problema, ele não tá em ter dinheiro. Deus não condena uma pessoa simplesmente porque ela prosperou. O problema acontece quando o dinheiro deixa de ser uma ferramenta para te ajudar no seu chamado, no seu propósito, e passa a ser o dono da sua vida. Quando a gente começa a pensar: eu preciso de mais, eu preciso ganhar mais, eu quero mostrar que eu venci, eu preciso ter aquilo que as pessoas têm, muitas das vezes nós se esquecemos de Deus, se esquecemos da família, se esquecemos de viver e principalmente nós se esquecemos do propósito. E o nosso propósito é só é se relacionar com Ele. Agora pensa por um momento: se amanhã você perdesse o seu carro, você pode comprar outro. Se você perder a sua casa, você pode construir uma casa nova. Se você perder seu dinheiro, você pode trabalhar, recuperar. Mas existem coisas que, quando são perdidas, não podem ser compradas novamente. Tempo, paz, família e principalmente o seu propósito com Deus. É por isso que Jesus, ele faz uma pergunta para todos nós, né? Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa pergunta, ela continua viva nos dias de hoje. Talvez você aí do outro lado esteja passando por dificuldades financeiras, talvez você esteja sonhando com uma vida melhor, talvez você esteja trabalhando muito para conseguir a sua casa, seu carro, realizar seus sonhos, e você pode continuar lutando pelos seus objetivos, pode continuar trabalhando, deve continuar estudando, continuar buscando crescer e ser alguém, mas nunca permita que aquilo que você quer conquistar se torne mais importante do que aquele que te deu a vida. Porque de nada adianta conquistar uma fortuna se você perder a sua paz. Não adianta ter milhares de pessoas te admirando se você não tem ninguém para compartilhar a sua vida. Não adianta ter uma mansão se o seu coração não tem um lar. E não adianta ganhar um mundo
se você perder a sua alma. Se você tem Jesus, você tem algo que nenhum dinheiro neste mundo é capaz de comprar, porque o dinheiro pode acabar, os bens podem ser destruídos, as empresas podem falir, as pessoas podem ser mandadas embora, as pessoas podem ir embora da sua vida, mas Deus permanece. Por isso, não coloque toda a sua esperança naquilo que você pode perder. Coloque a sua esperança naquele que nunca te abandona. Busque prosperar, busque crescer, busque realizar seus sonhos, mas coloque Jesus no centro de tudo, porque a verdadeira riqueza não é ter tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. A verdadeira riqueza é ter aquilo que o dinheiro jamais pode comprar: paz, propósito, amor, fé e a presença de Deus. Então, antes de se perguntar quanto eu quero ter, pergunte quem eu quero ser diante de Deus, porque no final a riqueza sem Jesus pode encher as suas mãos, mas somente Jesus pode preencher o seu coração. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Se inscreve no canal para não perder as próximas palavras.